Olá, eu sou o Ister, sou cantor e compositor aqui de João Pessoa, na Paraíba. Em 2017 eu fiz 10 anos de carreira, estou produzindo meu terceiro disco, que será chamado Casa. Um disco muito bonito, muito intimista, com canções que falam sobre a vida, sobre o caminho e essa mania que a gente tem de ignorar o trajeto e pensar só nos finalmente, né? Só na chegada. Casa é um disco de dentro para fora, né, que faz uma autoavaliação da forma como a gente escolheu viver, como a gente escolhe viver até hoje. Eu acho que quando a gente tenta conter a arte, conter as formas de arte, as formas de expressão, seja de que maneira for, eu acho que a gente acaba podando um pouquinho, né, o processo criativo, né, porque a arte ela é muito subjetiva, é uma coisa muito pessoal, né, e ao mesmo tempo muito livre também, muito de todo mundo. Então, quando você rotula, quando você cria padrões, estilos, e você se limita a produzir dentro dessa caixa que você cria, que o mercado cria, né, que a indústria fonográfica cria, você acaba perdendo um pouco do brilho, da naturalidade da arte, né? E com a música não é diferente. Eu acho que quando você começa a querer se enquadrar num estilo, né, numa caixinha, você limita a sua criação. As coisas elas passam a acontecer de uma maneira muito mais automática. E a arte não pede isso, a arte pede espontaneidade, né? Sobre a minha música, eu não creio que a minha música que eu tenha um estilo definido. Desde que eu comecei há 10 anos, as coisas têm acontecido para mim de uma maneira muito variada, né? Meu primeiro disco ele tem do reggae a um blues em inglês. O meu segundo disco é um disco que mistura cultura popular do Nordeste com música pop. E o terceiro disco é um disco que também mistura música pop, porque eu tenho um pé no pop, não tem para que ter preconceito em relação a isso. Então ele tem uma raiz do pop, mas com os elementos de música brasileira, da musicalidade, da individualidade e da particularidade que só a música brasileira tem. A arte em si ela é transgressora, né? Eu acho que ela tem por obrigação de ser transgressora, de falar o que as outras pessoas, né? O que os meios de comunicação de massa, né, padronizados não dizem, o que as pessoas precisam ouvir e nem sempre é o que elas querem ouvir. Acho que a canção ela nunca vai deixar de ter esse papel importante de fomentar pequenas revoluções, micro-revoluções. Eu acredito muito nas micro-revoluções e eu acho que a canção, a arte em si, ela tem esse poder de transformar o indivíduo, o ser, né? Quando você escuta uma canção, quando você se identifica com ela, você se torna outra pessoa, você se autoexamina, você examina os seus pares, né? Examina os seus arredores. Eu acho que em 2018, sim, existe a possibilidade, existe vida na canção, né? Existe vida política, existe vida transgressora nas canções, mesmo que elas, pelo menos essas mais transgressoras, ainda não estejam no mainstream, né? Tenha se criado uma cena independente lá do B muito forte, muito atuante, é o que me dá assim, esperança e muita alegria. Mas eu acredito que sim, que em 2018 a gente pode contar com essa qualidade inata da arte, da canção, de ser transgressora, de ser reveladora e de fazer parte da mudança da sociedade. Eu acredito que essa geração ela tem sim uma ligação, uma conexão muito forte, assim, analisando a produção. São estilos são vários estilos, né? São estilos variados, mas tem muita coisa em comum, talvez pela época que a gente esteja vivendo, talvez eu acho que a prova disso é a força do cenário independente. A gente tem uma movimentação muito grande fora do mainstream, e eu acho que isso simboliza sim a característica de uma geração, né? Eu acho que se a gente for analisar esteticamente, provavelmente a gente vai encontrar assim, diferenças extremas. Mas a ideologia das músicas, das produções, a forma de trabalho, a mecânica como esse cenário tem acontecido, eu acredito que formam sim um grande coletivo, que existe uma cola aí, sabe, que move tudo isso para frente. O fato da gente hoje ter mais acesso à tecnologia, a tecnologia barateou os custos de produção, isso além de alavancar a qualidade da produção independente, aumentou a quantidade e faz com que a gente consiga se escutar também. Então, existe um movimento também muito interessante entre os artistas, que ainda parece pequeno, mas de ouvir, de comungar, de partilhar as coisas do outro, de comentar, né, de ter a crítica e tal. Então existe sim esse movimento. Eu creio que a gente vive agora nós somos de uma geração
que pensa não só em produzir com a melhor qualidade, a gente não tem tanto pudor, a gente só quer produzir, a gente só quer espalhar a música. Acho que na cena independente a incidência é menor, mas infelizmente a gente não está livre desses males, né? Eu acho que essa onda de conservadorismo que a gente tem visto assim no mundo, não é só no Brasil, né? O Brasil meio que viu os países de primeiro mundo, os ditos de primeiro mundo, se assumindo conservadores e foi na onda, né? Mais ou menos assim. Meu amigo Chique vai ser, eu também serei. Mas infelizmente a gente não está livre em vários lugares. Acho que na cena independente, pelo fato das pessoas serem um pouco mais conscientizadas, e eu não digo isso com soberba, nem dizendo que somos especiais ou somos mais politizados ou educados, não é isso que eu digo, mas talvez pelo fato de a gente querer ver o mundo de outra maneira, né? E, geralmente quem está à margem vive de outra forma, vê as coisas, enxerga as coisas de outro jeito. E eu acho que essa maneira que a gente tem de enxergar as coisas de outra forma ajuda a gente a se livrar um pouquinho, sim. Mas eu creio que na produção independente a gente ainda precisa, por exemplo, eu creio que a gente precisa de mais mulheres, sabe? Musicistas mulheres, compositoras, produtoras, diretoras, sabe assim, arranjadoras. Eu particularmente não conheço uma arranjadora, pelo menos na minha cidade, no meu estado eu não conheço uma arranjadora, não conheço uma produtora. E eu acho que a gente precisa, a cena independente ela tem que, eu sei que isso pode até parecer utópico, mas a gente tem que chegar num nível em que isso não nos aflija nem de longe, sabe? Eu creio que a gente tem que caminhar para essa estrada, assim, se livrar dessas coisas que são tão danosas para a sociedade e que a gente vive na pele, né? Assim, eu já vivi isso e não desejo que ninguém sofra preconceito de nenhuma forma e sob nenhum disfarce, sabe? Assim, que é uma sensação horrível. Já passei por isso e não desejo para ninguém. Eu espero e quero muito que ainda tenha, é uma esperança que eu tenho. Eu acho que a canção, por ser uma coisa assim muito inata ao ser homem, né? Muito dele, assim, ele nasce com essa... Eu tenho uma coisa comigo, eu digo que todo mundo é compositor, nós nascemos compositores. E cada um expressa a composição de uma forma, seja escrevendo, seja cantando, tocando, pintando. E eu acho que essa habilidade a gente nunca vai perder. Talvez a gente perca um pouco de espaço, mas perder a música, perder a canção, perder a produção, perder a alma da canção, eu espero e acredito que isso nunca aconteça, né? Gilberto Gil tem uma canção fantástica que é chamada Máquina de Ritmo, que ele faz meio essa previsão, né? E um trecho da canção ele diz: você vai tocar meu samba duro sem querer, mesmo com todos esses apetrechos tecnológicos, a gente ainda vai ter um pezinho e a gente ainda vai ter uma alma na sensibilidade da canção de uma maneira... A gente vai ter esse pé na canção como ela nasceu, assim, com essa sensibilidade, com essa alma que ela tem. Eu acredito que mesmo numa distopia sobre tecnologia, eu acho que a canção ainda vai ter espaço e talvez seja por ela que as pessoas que viverão nesse tempo, né, que nós que viveremos ainda esse tempo, teremos um pouquinho de esperança, né, de dias melhores. Acho que se a canção acabar, a gente acaba junto.